Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Multiverso, Sobrevivência em Tokyo Ghoul, capítulo 11. O sorriso de Shin Sukihara mostrou que a mulher havia acordado. Ele deu um tapinha gentil na bochecha de Kimi Nishino, dizendo para ela não fingir. Kimi Nishino abriu os olhos levemente, suas bochechas corando de amor ou timidez, ela não tinha certeza. Tenho que ir para a Universidade Kami. Já estendi meu tempo de investigação. Preciso terminá-la o mais rápido possível. Bem, seu trabalho é importante. Kimi Nishino ajudou Shin Sukihara a se vestir e o aconselhou, fique em segurança. Não se preocupe, eu vou ficar bem. Volto com você à noite, Shin Sukihara a tranquilizou. Ele esperava que Kimi Nishino pudesse sair da academia. Primeiro, ela estava prestes a se formar e não havia mais cursos obrigatórios lá. Segundo, o trabalho de Shin Sukihara era arriscado. E ele não queria que nenhuma ameaça colocasse em risco a segurança de Kimi Nishino ou atraísse a atenção de pessoas perigosas. Morar na unidade da CCG seria mais seguro do que o dormitório da escola e mais conveniente para certos assuntos. Por certos assuntos, Shin Sukihara quis dizer que Nishino se tornaria sua assistente. Naturalmente, Nishino concordou com tudo. Ela não queria se separar de Shin Sukihara nem por um minuto. Estar mais perto dele e ajudá-lo com seu trabalho era seu desejo. Depois de cuidar dos assuntos de Nishino, Shin Sukihara saiu em seu carro. Uma vez lá dentro, seu rosto sorridente ficou sério. Havia uma pasta no banco do passageiro contendo informações sobre Nisho Nishiki. Nisho Nishiki tinha cabelos ruivos, um rosto bonito e era atleta na Universidade Kami. Ele era uma figura influente na escola. Shin Sukihara suspirou. Se não tivesse viajado no tempo e lido apenas a obra original, poderia ter pensado que Nisho Nishiki não merecia morrer. Mas como investigador, vendo as listas de pessoas desaparecidas nos casos e sabendo que essas pessoas haviam se tornado presas do inimigo, ele não podia simplesmente ficar parado. Mudar o enredo original não era sua principal preocupação. Ele seguiu seus instintos, buscando justiça e resolvendo conflitos. Shin Sukihara chegou à Universidade Kami, onde a agitação foi muito menor do que no primeiro dia. As pessoas estavam menos curiosas agora. Inicialmente só conseguiam ver os investigadores na TV durante as conquistas ou batalhas relatadas. No entanto, onde quer que Shin Sukihara fosse, sempre havia pessoas observando. Uau, o investigador Shi é tão bonito. Então este é um investigador? Não é o que eu imaginava. Olha, o investigador Shi acabou de olhar em nossa direção. Havia muitas garotas universitárias apaixonadas, especialmente por alguém como Shin Sukihara, que era bonito e excepcional. No entanto, Shin Sukihara não estava lá para flertar com as garotas. Ele as ignorou e se aproximou de um jovem de cabelo curto e ruivo. O jovem estava à margem da multidão, aparentemente apenas por diversão. Agora, ao ver Shin Sukihara se aproximando, franziu as sobrancelhas, parecendo um tanto inquieto. Você é Nisho Nishiki? Shin Sukihara perguntou. Oh, o investigador Shi me conhece? Nisho Nishiki rapidamente ajustou sua expressão, sorriu alegremente e tocou a parte de trás da cabeça, parecendo um pouco perdido. Antes de vir para a Universidade Kami, assisti a partida do seu time. Você se saiu muito bem. Nisho Nishiki. Shin Sukihara inventou uma frase. Investigador Shin, não tire sarro de mim. Sou apenas mediano na escola, respondeu Nisho Nishiki, envergonhado. Sênior, você me procurou só para dizer isso? Shin Sukihara olhou ao redor, percebendo que havia muita gente presente. Eles trocaram um olhar sem falar nada e caminharam em direção a um corredor isolado. Embora fossem apenas alguns passos, Nisho Nishiki caminhava distraidamente. Ele achava que não havia demonstrado nenhuma falha em seu comportamento habitual, mas ser repentinamente abordado por um investigador o deixou preocupado. Sem mais espectadores por perto, Shin Sukihara falou. Bem, é o seguinte, Nisho Nishiki. Tem havido casos frequentes de desaparecimento ultimamente, mas não fizemos nenhum progresso. Percebi suas habilidades, então quero pedir sua ajuda como minha assistente. Enquanto falava, Shin Sukihara deu um tapinha no ombro de Nisho Nishiki. Não se preocupe, a CCG garantirá sua segurança. Nisho Nishiki soltou um suspiro de alívio, deu um tapinha no peito e respondeu rapidamente. Que ótimo! Sempre quis ser investigador. É o meu sonho e ficaria grato em ajudar você. Nisho Nishiki, você é muito gentil. Com a sua ajuda, meu trabalho será muito mais fácil. Shin Sukihara sorriu. Vamos, vou providenciar sua folga da escola. Tenho muitas informações no carro e vou apresentá-las aos poucos. Nisho Nishiki concordou. Embora fosse o primeiro encontro deles, Nisho Nishiki era comunicativo, e Shin Sukihara gostava de compartilhar histórias interessantes sobre o CCG com ele. Enquanto conversavam, sentiam-se como amigos próximos. Quando entraram no carro, Shin Sukihara começou a dirigir. Só então Nisho Nishiki perguntou. Sênior, para onde estamos indo agora? A esta hora, para onde mais podemos ir? Já é tarde, vamos encontrar um restaurante e fazer uma refeição casual. Já que você está me ajudando, não posso deixar você passar fome, disse Shin Sukihara generosamente. O coração de Nisho Nishiki afundou. O restaurante que Shin Sukihara escolheu era um famoso restaurante japonês próximo. Eles reservaram uma pequena sala privativa para dois, e logo serviram diversos sushis, sashimis e sobremesas. O sashimi deste restaurante é tão fresco. Este molho especial faz com que seja impossível enjoar de comer, comentou Shin Sukihara enquanto saboreava um pedaço de sashimi com uma expressão relaxada e o rosto repleto de alegria. Então, olhou para Nisho Nishiki com um olhar levemente provocador. Infelizmente, Nisho Nishiki estava muito nervoso no momento e não percebeu a mudança nos olhos de Shin Sukihara. Capítulo 12. Nisho Nishiki provou o peixe cru com entusiasmo, saboreando seu sabor. Como está? Shin Sukihara perguntou ansiosamente. É muito bom, exatamente como eu esperava, ele respondeu.
Então tome mais um pouco. Shin Tsukihara sorriu e tomou a iniciativa de ajudar Nisho Nishiki com sua comida. Nisho Nishiki comeu mais algumas mordidas de sushi, mas sua expressão permaneceu inalterada, embora interiormente lutasse para suportar o sabor. De repente, Nisho Nishiki se levantou durante a refeição. Obrigado pela hospitalidade, mas preciso me desculpar e ir ao banheiro. Pode falar. Shin Tsukihara assentiu, continuando calmamente a bebericar sua bebida e comer sushi. Assim que Nisho Nishiki saiu da sala privativa, Shin Tsukihara expressou sua surpresa. Eu subestimei você, murmurou Shin Tsukihara, mergulhando o dedo no molho que Nisho Nishiki usará para o peixe cru. Ele provou e imediatamente fez uma careta. Um gosto intenso, pungente e azedo explodiu em suas papilas gustativas. Agora tem um motivo, pensou ele. Somente um gol seria incapaz de sentir o gosto forte da mostarda e do vinagre no molho. Como investigador do CCG, Shin Tsukihara confiava na razão e nas evidências para resolver casos e efetuar prisões. Ele não queria revelar sua vantagem de prever o futuro. Ao usar acidentalmente o tempero errado e descobri-lo diligentemente, o investigador Shin desvendou com sucesso o mistério do caso desaparecido. Era um plano perfeito. Balançando a cabeça, Shin Tsukihara terminou rapidamente sua bebida, limpou o resto do sushi da mesa, ajeitou o terno e se levantou. Foi em direção ao banheiro. Dentro do banheiro. Kug. Nisho Nishiki se inclinou sobre o vaso sanitário, vomitando continuamente com um rosto pálido e fraco. Ao contrário dos humanos, a língua, a cauda e o sistema digestivo de um gol eram diferentes. A comida humana era extremamente desagradável e difícil de engolir. Consumi-la podia até causar danos ao corpo. Kug. Droga. 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 Nisho Nishiki estava coberto de suor frio, batendo na parede ao lado. Pequenas rachaduras se espalhavam pela parede. Eu vou te comer com certeza. Como ousa me obrigar a comer isso? Ameaçou Nisho Nishiki, e então começou a vomitar novamente. Ei, seus professores não lhe ensinaram a não falar mal dos outros pelas costas? De repente, uma voz fria e questionadora ecoou. Assustado, Nisho Nishiki levantou-se instantaneamente do vaso sanitário, com os cabelos em pé. Ele encarou Shin Tsukihara, horrorizado. Se você não consegue comer, por que fingir que está se esforçando tanto? Por que desperdiçar a comida? Você pode me devorar e acabar logo com isso. O olhar de Nisho Nishiki tornou-se aterrorizante. Ele se transformou de um alegre estudante universitário em uma criatura demoníaca pronta para devorar. Nesse ponto, se ele não conseguisse entender toda a situação, ele seria realmente tolo. Desgraçado, você estava brincando comigo o tempo todo. Num instante, as pupilas negras de Nisho Nishiki ficaram vermelhas, e o branco dos seus olhos também. Vasos sanguíneos se romperam ao redor dos seus olhos. O Kaguni verde vibrante se estendia de sua cintura, lembrando uma língua de cobra com uma ponta bifurcada. Nisho Nishiki, um membro do elenco de apoio, possuía um potencial excepcional que o diferenciava. Você vai se arrepender. Vou te desmembrar como peixe cru de antes e te saborear lentamente. Nisho Nishiki fervia de fúria genuína. Entretanto, os tempos mudaram, e Shin Tsukihara não era mais o jovem ingênuo que quase perdeu a vida para um velho no parque. Fortalecido por seu Kaguni, Nisho Nishiki investiu contra Shin Tsukihara com uma velocidade incrível, desferindo um soco poderoso que criou um som de assobio. Nisho Nishiki acreditava que Shin Tsukihara estava congelado no lugar, incapaz de se mover. E talvez investigadores não sejam nada especiais, afinal. Bang! Mas no instante seguinte, a consciência de Nisho Nishiki apagou-se momentaneamente. Ele sentiu uma onda de dor ao perceber que seu braço havia sido quebrado. Ele não conseguia nem perceber claramente os movimentos de Shin Tsukihara. Até seus gritos foram contidos, embora a dor ainda perfurasse seu coração. De costas para Shin Tsukihara, o braço direito de Nisho Nishiki estava torcido 360 graus, parecendo grotesco. Enquanto a Kaguni na cintura de Nisho Nishiki se preparava para atacar, Shin Tsukihara reagiu rapidamente, desferindo o chute poderoso que lançou Nisho Nishiki pelo ar. Ele caiu no quarto ao lado, quebrando a parede e até mesmo a tampa do vaso sanitário. Aproximando-se com alguns passos, Shin Tsukihara elevou-se sobre ele sem piedade. Ele chutou em direção ao pescoço de Nisho Nishiki. O som de ossos quebrando ressoou, e Nisho Nishiki foi lançado voando a vários metros de distância, tossindo sangue. Os ferimentos eram graves, e Nisho Nishiki estava perdendo uma quantidade significativa de sangue. A Kaguni em sua cintura se retraiu, tornando-as ineficazes. Isso nem poderia ser considerado uma batalha, foi um massacre unilateral. Se você quer culpar alguém, culpe a si mesmo por ficar contra mim. Shin Tsukihara apertou o botão em sua maleta, invocando Jurmungandrer. Ele estava ali com uma espada. Os gritos duraram pouco antes que o silêncio tomasse conta da sala. Assim que Shin Tsukihara embainhou a espada, a porta do banheiro se abriu. Eram os funcionários do restaurante de sushi. Com tamanha comoção no banheiro, eles naturalmente enviaram alguém para investigar. Eles se depararam com uma cena de devastação, sangue escorrendo e um corpo sem vida no chão. Os funcionários ficaram aterrorizados e gritaram em choque. Shin Tsukihara, por outro lado, permaneceu impassível. Tirou um cartão de visita do bolso e o entregou. Encontrar tais situações enquanto caçava gols com Kurei Umado tornou-se comum. Ser descoberto por pessoas comuns não era surpresa. Investigação CCG. Preservem a cena. Alguém cuidará disso depois. O quê? Certo. Os funcionários ficaram perplexos, mas obedeceram rapidamente após um momento. Shin Tsukihara era grato por sua filiação ao CCG. Isso lhe proporcionava inúmeras vantagens.
Quanto à morte de Nishu Nishiki, Shin Tsukihara não sentiu remorso. Deixando de lado seu papel de coadjuvante, Nishu Nishiki era apenas um monstro que se alimentava de humanos. Não havia motivo para se sentir culpado por matá-lo. Se fosse um Gou como Inami Fueguchi, que nunca havia tirado uma vida humana, Shin Tsukihara poderia ter considerado fazer vista grossa. Depois que os membros da filial do CCG chegaram para lidar com as consequências, Shin Tsukihara partiu em um carro. Nishu Nishiki era apenas um Gou nível A. Além de adicionar mais uma entrada ao registro de Shin Tsukihara e receber elogios da filial, não causou muito rebuliço. Com o caso de desaparecimento resolvido, Shin Tsukihara retornou ao seu estado de lazer, jogando videogame com Kimi Nishino no dormitório ou praticando esgrima na academia de artes marciais. Não era que ele não quisesse fazer nada, era só que o 20º bairro era muito tranquilo. Durante meio mês inteiro houve apenas alguns homicídios, e as investigações preliminares indicaram que se tratava de mortes acidentais, como acidentes de carro ou incêndios. Esta ala parecia isolada das demais, ao contrário das demais. Pode-se dizer que a loja Anteiku administrou muito bem a ala pacífica. Os carniçais poderosos que se recusaram a ser disciplinados foram quase todos expulsos pela loja Anteiku. Quanto aos carniçais mais fracos com a ajuda da loja, eles não precisaram correr riscos atacando humanos. Portanto, todo o estábulo existia em uma paz irreal e onírica. Capítulo 13. Os dias tranquilos continuaram até que o amigo de Shin Tsukihara chegou e ele sentiu problemas no horizonte. Eu nunca imaginei que você, esse velho, viesse para o asilo no 20º distrito. Não é nada típico de você. Este lugar é diferente. Não há ratos para caçar aqui. Shin Tsukihara provocou o velho de cabelos brancos parado à sua frente, acompanhado por um homem jovem e bonito. Você fala assim com seu antigo chefe? Perguntou Kurei-Umado, irritado. Em seguida, apresentou o jovem ao seu lado, dizendo: Este é Kotaro Amon, meu novo parceiro. Kotaro Amon, vestido com um terno preto, ajeitou-se e curvou-se respeitosamente para Shin Tsukihara ao ouvir a apresentação. Ouvi falar de suas conquistas, veterano, mesmo antes de você se tornar um investigador. Você derrotou um Gou poderoso com as próprias mãos. Kotaro Amon agiu como um fã entusiasmado, demonstrando respeito, mas, na realidade, ele e Shin Tsukihara provavelmente tinham a mesma idade. Shin Tsukihara riu e tocou o nariz. Embora este velho tenha um temperamento ruim, ele é realmente um bom parceiro. Você pode aprender muito seguindo. Shin Tsukihara não pôde deixar de se lembrar do destino de Kotaro Amon na história original, então acrescentou um lembrete, mas não fique obcecado em segui-lo. A obsessão excessiva às vezes pode ser prejudicial. Kotaro Amon sentiu-se confuso por um momento, sem entender completamente por que Shin Tsukihara lhe disse aquelas coisas, mas mesmo assim assentiu seriamente. Obrigado pela sua orientação, veterano. Kurei-Umado, que se envolveu na conversa, falou com um toque de irritação. Tudo bem, mesmo que você seja poderoso agora. Eu não vim para o 20º distrito para me aposentar. Shin Tsukihara observou em silêncio, entendendo suas intenções, mas evitando dizer muito. Se as pessoas na sede ouvirem você dizer isso, sua avaliação especial será adiada indefinidamente, brincou Shin Tsukihara, reclinando-se confortavelmente em sua cadeira com as duas mãos atrás da cabeça, parecendo indiferente. Contanto que eu consiga matar Gous, não me importo com mais nada. Kurei-Umado de repente ficou sério. Mas vamos direto ao ponto, Shin. Você notou algo incomum acontecendo no 20º distrito ultimamente? Velho, você sabe da minha situação aqui. Estou morrendo de tédio todos os dias. Como pode estar acontecendo alguma coisa? Shin Tsukihara respondeu com uma pergunta. Tudo bem, Kurei-Umado pareceu decepcionado. Estou investigando um Gou poderoso conhecido como Yamori Gecko que parece estar associado a uma organização de Gous chamada Árvore Algeri. Ele era originalmente ativo no 6º distrito, mas indícios recentes sugerem que ele agora está na sua área. No 20º distrito, isso não parece certo. Gous tão fortes quanto ele não viriam aqui em busca de comida. Mesmo que fosse escassa, Shin Tsukihara fingiu surpresa, mas manteve uma expressão calma, olhando brevemente para Kurei-Umado. Honestamente, ele não queria que Mado se envolvesse como fez na história original. Você sabe de alguma coisa, não é? Kurei-Umado, que trabalhou em estreita colaboração com Shin Tsukihara durante meses, falou imediatamente ao ver sua reação. Shin Tsukihara deu de ombros. Depois de hesitar por um momento, ele falou: Velho, espero que você volte para o quartel-general. Assim como antes, concentre-se em capturar Gous e treinar novos recrutas. Não se meta em nada aqui. Ao dizer isso, Shin Tsukihara olhou para Kotaro Amon. Este jovem é talentoso. Acho que você se dará bem com ele. Por quê? Shin Tsukihara, você pretende deixar Gous soltos? Essas criaturas desprezíveis devem ser esmagadas. Kurei-Umado reagiu intensamente. Parecia que era a primeira vez que Shin Tsukihara o via perder o controle daquele jeito. Normalmente Mado só demonstrava sua loucura desvairada ao massacrar Gous. Velho Shin Tsukihara se levantou, sinalizando o fim da refeição. Admito que sei de uma coisa, mas você é muito fraco. Se entrar assim, vai morrer no 20º distrito. Shin Tsukihara só pôde oferecer esse conselho ao seu antigo parceiro. Não havia mais nada que ele pudesse fazer. Ei, seu pirralho. Você já está menosprezando todo mundo depois de ser promovido a um posto de primeira classe. Ainda tem muito que aprender. Shin Tsukihara se virou e saiu, acenando casualmente em resposta às palavras de Mado. Deixe o velho dizer o que quiser. Sênior Shin Tsukihara, Sênior Mado. Kotaro Amon sentiu-se impotente diante da discussão repentina. Depois de olhar ao redor por um momento, começou a consolar Kurei-Umado. Depois de sair do restaurante de fast food, Shin Tsukihara ligou imediatamente para Chicago e pediu que ele providenciasse pessoal para monitorar as imagens de vigilância de todo o 20º distrito nos últimos 3 dias com atenção especial às noites. Se houver qualquer ação suspeita por parte de uma mulher de cabelo roxo, ela deve denunciar imediatamente.
Para encontrar Yamori, eles precisavam localizar Hizuka Mishiro. Infelizmente, a obra original não fornecia informações detalhadas sobre sua aparência ou esconderijos. Então eles tiveram que confiar nas informações disponíveis para a investigação. No entanto, Hizuka Mishiro, ao contrário dos ghouls comuns, era conhecida como glutão pelo CCG. Como o nome indicava, ela tinha um apetite enorme. Ghouls comuns satisfaziam suas necessidades caçando 1 ou 2 vezes por mês. Para evitar atrair a atenção do CCG, eles limitavam suas ações. Mas Hizuka Mishiro costumava caçar 2 ou 3 vezes por semana, às vezes até mais. Com caçadas tão frequentes, não importava o quão bem ela se escondesse. Uma investigação diligente combinada com suas características distintas facilmente levaria a informações. Espero que o velho leve minhas palavras a sério. Após dar instruções, Shin Tsukihara encerrou a ligação e dirigiu-se ao alojamento que lhe fora designado pelo CCG. Kimi Nishino ainda o esperava para jantar. Mesmo que ele interviesse na situação com a família Inami Fueguchi, se Kurei Umado não fosse morto pelas pessoas da loja Anteiku, ele eventualmente seria derrotado pela árvore Aogiri ou por algum Go em busca de vingança. Seu caráter, obsessão e força determinaram essencialmente esse resultado. Capítulo 14. Ao receber ordens de Shin Tsukihara, Ashikaga imediatamente organizou o pessoal para recuperar as imagens de vigilância. Shin Tsukihara ganhou reputação no Distrito 20 por resolver rapidamente casos de desaparecimento na Universidade Kami. O chefe da filial do Distrito 20 apoiou totalmente a decisão de Shin Tsukihara e a aprovou. Quando Shin Tsukihara voltou para casa, deixou seus problemas de lado. Ao abrir a porta, Kimi Nishino se aproximou e o ajudou a tirar o terno. Um forte aroma de carne pairava no ar. Por que você voltou tão cedo? Não era para você ter encontrado seu antigo parceiro? Perguntou Kimi Nishino. Não precisa falar nisso. Ele é um velho teimoso. Passamos metade da refeição discutindo. Eu nem comi um pouquinho. Estou morrendo de fome, respondeu Shin Tsukihara, meio brincando. Então farei sua carne grelhada favorita, ofereceu Kimi Nishino. Shin Tsukihara concordou. A interação entre os dois fez com que Shin Tsukihara se sentisse incrivelmente confortável. Ele adorava ter uma namorada linda e que o apoiava. Shin Tsukihara estava realmente com fome e devorou rapidamente sua refeição enquanto Nishino o observava com as mãos apoiando as bochechas. Você não está comendo? Ele perguntou. Achei que você voltaria tarde. Já acabei de comer, respondeu Nishino, dando um tapinha na barriga lisa. Então está bem, disse Shin Tsukihara sem reclamar, e continuou a comer com entusiasmo. No entanto, não pôde deixar de notar que seu apetite havia se tornado cada vez mais exagerado, possivelmente devido ao seu físico aprimorado. Ele consumiu uma refeição inteira que seria suficiente para 4 pessoas. Ah, Nishino, suas habilidades culinárias são incríveis, elogiou Shin Tsukihara. Kimi Nishino parecia extremamente feliz. Ela se levantou com um sorriso e começou a lavar a louça. Espere. O que houve? Kimi Nishino olhou para ele com uma expressão confusa. Kof Nishino, você já ouviu um ditado antigo do meu país? Shin Tsukihara perguntou de repente. O que? Ela perguntou. Chama-se. Saciada e aquecida, os pensamentos se transformam em luxúria, explicou Shin Tsukihara. Surpresa, Nishino permitiu que ele a levantasse e caminhou em direção ao quarto. Após uma breve luta, Kimi Nishino parou de resistir e timidamente enterrou a cabeça no abraço de Shin Tsukihara. No entanto, assim que Shin Tsukihara jogou na cama, seu telefone tocou. Shin Tsukihara não queria atender, mas o toque continuou sem nenhuma intenção de parar. Kimi Nishino sentiu-se um pouco envergonhado e deu um tapinha no ombro de Shin Tsukihara. Irritado, Shin Tsukihara pegou o telefone e olhou para ele. Era uma ligação de Ashikaga, então ele mudou de foco e atendeu. Investigador Shin, tenho as informações que o senhor me pediu para investigar, disse Yoshitomi. Assim que Kimi Nishino soube que se tratava do trabalho de Shin Tsukihara, ela percebeu que seu homem era um investigador envolvido em casos relacionados a ghouls. Em teoria, isso não deveria ser do conhecimento de pessoas comuns. Sua primeira reação foi evitar a conversa, mas Shin Tsukihara a puxou de volta para seus braços. Enquanto acariciava as mãos delicadas de Nishino, ele continuou a ligação. Fale, ele disse. Investigador Shin, de acordo com suas ordens. Investigamos minuciosamente os relatos de homicídios e desaparecimentos apresentados à Secretaria de Segurança Pública nos últimos 3 dias. Encontramos um acúmulo significativo de casos, e mais da metade deles foi confirmada como obra de espíritos malignos. Além disso, é altamente provável que seja o mesmo Gol responsável, e seus métodos são extremamente brutais. Com base nas informações que você forneceu, analisamos as imagens de vigilância e de fato encontramos uma mulher de cabelo roxo perto dos locais dos homicídios. Acabamos de verificar as imagens recentes do circuito de segurança e avistamos essa mulher de cabelo roxo novamente. Ela entrou em um bar noturno. Devemos enviar nossas forças para prendê-la? Não haja precipitadamente, interrompeu Shin Tsukihara. Ela não é uma inimiga com quem você possa lidar. Entregue a maleta dela para mim e não a alerte. Entendido, concordou prontamente o outro lado. Shin Tsukihara desligou o telefone e olhou para a beldade em seus braços com certo pesar. Parece que teremos que continuar quando eu voltar. Nishino corou ao ouvir as palavras de Shin Tsukihara, demonstrando um toque de timidez. Ela deu um tapinha brincalhão no peito dele, demonstrando interesse na proposta. Espere. Quando você voltar, eu poderei usar aquelas roupas especiais que você sempre quis ver, disse Nishino, com a voz quase inaudível. Shin Tsukihara, com sua audição aguçada, captou as palavras dela com clareza. Ele entendeu que Nishino estava tentando animá-lo e ao mesmo tempo provocá-lo. Ele apreciou a preocupação dela, mas também sentiu uma onda de expectativa. Prometo, respondeu Shin Tsukihara, seus pensamentos vagando para o tipo de traje que ele tinha em mente, que ia além das roupas normais. Esses eram acessórios projetados para encontros íntimos, mas Nishino sempre foi reservada e hesitante em usá-los.
Rise. Não sei se devo te agradecer. Shin Sukiara suspirou interiormente enquanto entrava no carro. Ele achou a personagem Rise Kamishiro intrigante. Na história original, ela desempenhou um papel curto, mas crucial, recebendo um bento de Kaneki e se tornando um ponto de virada em sua jornada. Ela era membro da organização V e mais tarde foi caçada por Árvore Algeri por razões desconhecidas. A morte de Rise levou o professor Kano a usá-la como matéria-prima para criar um grupo de gols de 1 olho e meio gols, o que impactou significativamente o enredo principal. É uma pena desperdiçar um Kakuou tão poderoso. Shin Sukiara murmurou para si mesmo, olhando para o Jurmungandrer Kink colocado no banco do passageiro. Ele não estava particularmente interessado no enredo original. Seu foco estava no Kakuou de Rise Kamishiro e enquanto progresso ele poderia fazer com seu Kink ao devorá-lo. Embora Shin Sukiara se sentisse atraído por mulheres, ele não tinha interesse em alguém como Rise, que era instável e imprevisível. Mulheres como ela não podiam ser facilmente controladas ou subjugadas. Não havia garantia de que ela não o atacaria inesperadamente enquanto ele dormia. Ghouls e humanos eram fundamentalmente diferentes. Ghouls eram monstros que dependiam do consumo de humanos para sobreviver. Quem ousaria ter um relacionamento romântico com alguém assim? Pelo menos Shin Sukiara não tinha tais intenções. Dirigindo seu carro rapidamente, Shin Sukiara chegou ao movimentado bar noturno. A entrada estava lotada de pessoas e o bar fervilhava de movimento. O bar noturno era um estabelecimento muito conhecido em todo o Japão, mas prosperava particularmente em bairros estáveis e pacíficos como o 20º distrito. Na entrada, agentes de segurança e policiais mantinham patrulha constante, garantindo a segurança e a ordem. Shin Sukiara deixou seu Kink no carro para não chamar atenção. Levar uma maleta branca para o bar levantaria suspeitas, especialmente para alguém tão perspicaz quanto Rise Kamishiro, que provavelmente deduziria sua identidade ao vê-la. Capítulo 15. Dentro do bar, a música alta criava uma atmosfera forte enquanto Shin Sukiara olhava ao redor. Homens e mulheres bonitas estavam aglomerados na pista de dança, dançando e se divertindo enquanto bebiam. Quando Shin Sukiara entrou, uma música de rock tocou alto no palco, mas ele não conseguia se lembrar do nome. A multidão aplaudiu, mas a música estava alta demais para ser ouvida. Shin Sukiara observou cuidadosamente todo lugar, usando sua ótima memória para lembrar de quaisquer rostos ou detalhes que visse. Será que a informação está errada? Ele se perguntou, franzindo a testa. Procurou minuciosamente pelo bar, exceto pelo banheiro feminino, mas não havia sinal de Rise Kamishiro. Em vez disso, várias mulheres bêbadas se aproximaram dele, tentando puxar assunto. Mas Shin Sukiara não estava com vontade para isso naquele momento. Vou pedir para Chicago procurar novamente. Se isso não der certo, teremos que esperar o desenrolar da história, pensou Shin Sukiara, lembrando-se de que na obra original, Rise aparecia infiltrando-se em um prédio comercial e matando alguns homens. Suas ações causaram grande comoção no Pacífico 20º distrito. Quando a música estava chegando ao fim, Shin Sukiara sentou-se no bar e pediu uma cerveja, perdido em pensamentos até que alguém o interrompeu. Senhoras e senhores, por favor, deem as boas-vindas à nossa DJ, Senhorita Kamishiro, que dará início à festa hoje à noite. O lugar inteiro explodiu em aplausos. Senhorita Kamishiro! Senhorita Kamishiro! No meio da multidão animada, Shin Sukiara avistou seu alvo para a noite. Rise Kamishiro, usando um vestido branco e sapatos de salto baixo, subiu ao palco. Seus longos cabelos roxos balançavam ao vento, e ela usava óculos de armação preta. Sua roupa parecia deslocada no bar, mas seu rosto e olhos tinham um charme maduro. Os clientes homens ficaram cativados por sua presença atraente, e seus aplausos aumentaram. No entanto, Shin Sukiara permaneceu impassível, indiferente ao charme e às tentações de Rise. Sempre que ele a imaginava devorando carne humana freneticamente, seu interesse desaparecia. Em outras palavras, mesmo que ela quisesse, quantos homens ousariam se aproximar dela? Entre os clientes animados, Shin Sukiara se destacou, observando calmamente a cena do palco. Seus olhares se encontraram brevemente antes que ela desviasse o olhar, iniciando seu trabalho de DJ. A música começou, energizando ainda mais a atmosfera. Alguns fãs entusiasmados até tentaram subir no palco, mas foram impedidos pela segurança. Não acredito que ela aprendeu a ser DJ tão rápido, murmurou Shin Sukiara, brincando com sua bebida e decidindo não atrapalhar a apresentação. O lugar estava lotado, e ele sabia que qualquer situação inesperada poderia sair do controle rapidamente, resultando em muitas pessoas feridas ou mortas. Parecia que Rise Kamishiro havia se dedicado genuinamente a aprender a ser DJ. A música tocava com maestria, despertando as emoções dos clientes e impulsionando as vendas de bebidas alcoólicas. Como o anfitrião havia anunciado, era uma noite de celebração. Eu me pergunto quantas pessoas infelizes haveria se eu não tivesse vindo esta noite, suspirou Shin Sukiara, achando difícil acreditar que Rise queria ser DJ e agora trabalhava ali, ganhando um salário decente por hora. Rise se apresentou por 2 horas inteiras antes de fazer uma pausa. Um cantor local subiu ao palco, impressionando o público com suas habilidades vocais. No entanto, o lugar inteiro ficou repentinamente mais silencioso, mostrando quão popular Rise Kamishiro havia se tornado em apenas alguns dias. Não havia como negar que ela sabia como cativar os homens. Não. Shin Sukiara balançou a cabeça, rejeitando os pensamentos anteriores. Rise Kamishiro não entendia os homens, ela os entendia como presas. Para ela, os homens eram presas, e ela sabia exatamente como caçá-los com segurança. Ei rapaz, você está sentado sozinho há um tempo. Que tal nos conhecermos?
Shin Tsukihara já havia perdido a conta de quantas vezes fora abordado naquela noite. Desta vez era uma linda mulher de 30 e poucos anos com um corpo incrível. Se Shin Tsukihara não a tivesse notado antes, sentada sozinha em um canto do bar, brincando com 3 acompanhantes, ele poderia estar mais aberto a uma conversa. Como de costume, Shin Tsukihara recusou, mas a persistência dessa mulher era diferente das outras. Ei, não seja tão frio. Que tal se juntar a mim para uma diversão noturna? A mulher foi muito atrevida, preparando-se para sentar ao lado dele antes mesmo que ele pudesse responder. Desculpe, mas este senhor já tem planos para esta noite. Quando Shin Tsukihara estava prestes a recusar, alguém falou em seu nome. Era ninguém menos que Rizika Mishiro, com seu cabelo roxo esvoaçante chamando a atenção de todos. Ela ajeitou a franja e ficou parada ali. O contraste entre a mulher e Rizika Mishiro era claro, com Rize superando-a tanto em físico quanto em aparência. A mulher olhou para eles por um momento, sentindo-se derrotada, antes de bufar e ir embora. Resmungos de decepção vieram dos clientes que reconheceram Rizika Mishiro. Como esse novo DJ, que havia chegado ao bar há apenas 3 dias, já tinha outra pessoa. Percebi que você não está interessado, então pensei em ajudar. Você não vai me culpar por interromper seu encontro romântico, vai? Perguntou Rizika Mishiro, meio brincando. Por que eu faria isso? Obrigada, aliás. E quem sabe, se aquela mulher não tivesse desistido, ela poderia ter insistido até me deixar nua. Shin Tsukihara deu de ombros. Bem, já que te fiz um grande favor, que tal tomarmos uma bebida juntos? Claro. Shin Tsukihara acenou com a mão, chamou o barman, perguntou sobre as preferências de Rize e pediu 2 bebidas. Quando eu estava no palco, notei que você parecia abatido. Há algo te incomodando que te trouxe ao bar? A voz de Rize era gentil, aparentemente curiosa, mas com um toque de indagação. No entanto, Shin Tsukihara se sentiu desconfortável por um motivo e optou por permanecer em silêncio. Embora seja bom estar com uma mulher como ela, a verdade é que embora você a veja como uma irmã mais velha carinhosa, ela, por outro lado, quer genuinamente arrancar seu coração e saboreá-lo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 16. Shin Tsukihara parou por um momento para se acalmar antes de entrar totalmente no personagem. Por que você diz isso? Ele perguntou, curioso. Você não parece alguém que gosta de ir a bares pela sua aparência. É a sua primeira vez aqui? Perguntou Rizika Mishiro, brincando, girando os cubos de gelo no copo com um sorriso. Mais ou menos, respondeu Shin Tsukihara. Desde que ele havia atravessado, era de fato a primeira vez que ele estava em um lugar como aquele. Ele fingiu estar um pouco triste enquanto falava. Posso compartilhar minha história com você? Ele continuou. Claro, prometo manter isso entre nós, respondeu Rizika Mishiro, sorrindo cada vez mais enquanto brincava com os cabelos. O que alguém deve fazer se a pessoa de quem gosta fez muitas coisas erradas? Deve concordar com isso ou tentar mudá-la? Perguntou Shin Tsukihara, mantendo a cabeça baixa. Se eu estivesse no seu lugar, tentaria mudá-los e responsabilizá-los pelos seus erros. Ceder a eles só os prejudicaria, e eles poderiam se ressentir de você mais tarde, respondeu Rizika Mishiro, com a voz cheia de empatia enquanto estendia a mão para tocar a cabeça dele. Você realmente acha isso, senhorita Kamishiro? Shin Tsukihara perguntou, olhando para cima. Com certeza, respondeu Rizika Mishiro sem hesitar. Obrigado, senhorita Kamishiro. Com o seu conselho, me sinto muito melhor, disse Shin Tsukihara, erguendo o copo. Um brinde a você. Eles brindaram. Rizika Mishiro terminou sua bebida rapidamente, deixando uma marca tentadora em seu lábio. Este lugar é muito barulhento. Você gostaria de ir tomar uma bebida em outro lugar? O ambiente lá é ótimo, sugeriu ela. Shin Tsukihara ficou em silêncio por um momento, fazendo Rizika Mishiro pensar que ele não queria ir. Mas então ele falou. Pelo menos somos amigos agora, e nos conhecemos hoje. Eu adoraria tomar uma bebida com você, ele esclareceu. Então vamos, disse Rizika Mishiro, com um sorriso que demonstrava sua felicidade. Ela até tomou a iniciativa de segurar a mão de Shin Tsukihara. É preciso dizer que a mão de Rizika Mishiro era macia e suave quando segurada. Os dois saíram do bar. Vou chamar um táxi, ofereceu Rize. Não precisa, eu vim de carro. Eu dirijo, declarou Shin Tsukihara orgulhosamente, olhando para a expressão alegre de Rizika Mishiro enquanto mostrava as chaves do carro. Eu não esperava que um jovem como você fosse rico. Você não me menospreza por trabalhar num lugar como este, não é? Perguntou Rizika Mishiro, brincando. Por que eu faria isso? A senhorita Kamishiro ganha dinheiro com o próprio esforço. Não há nada do que se envergonhar, respondeu Shin Tsukihara casualmente. Eles entraram no carro com Rizika Mishiro sentado no banco do passageiro. O Kinki já estava no porta-malas colocado lá por Shin Tsukihara. Onde você gostaria de ir tomar uma bebida? Shin Tsukihara perguntou enquanto ligava o carro. Precisamos mesmo escolher um lugar específico? Ou você só quer beber comigo? Rizika Mishiro ergueu o queixo e lançou um olhar de soslaio para Shin Tsukihara. Claro que não. Estou extremamente feliz em conhecer você, respondeu Shin Tsukihara animadamente. Que tal ir até a minha casa? Sugeriu Rizika Mishiro. Sem esperar pela resposta de Shin Tsukihara, ela continuou. Vou te dar o caminho. O carro ganhou velocidade. Era tarde da noite no 20º distrito, e havia poucos veículos na estrada, o que tornava a viagem tranquila. Depois de dirigir por um tempo, ficou claro que eles estavam se afastando da cidade. Já chegamos, senhorita Kamishiro? Perguntou Shin Tsukihara, preocupado. Morar tão longe da cidade e se deslocar todos os dias deve ser difícil para você. Normalmente pego o último trem para o trabalho e depois descanso em hotéis ou bares próximos até o amanhecer antes de pegar o ônibus de volta. Mas agora eu tenho você, explicou Rizika Mishiro. Eles continuaram dirigindo, já nos arredores do 20º distrito. Estamos quase lá. Vamos estacionar na beira da estrada. Não há tantas regras nos subúrbios quanto na cidade, ordenou Rizika Mishiro. Certo, Shin Tsukihara concordou.
Assim que Shin Sukihara desligou o motor, Riz e Kamishiro se aproximou dele ansiosamente. Eles se abraçaram com as peles se tocando. Riz e Kamishiro usavam um vestido fino, e através do tecido, Shin Sukihara podia sentir seu corpo macio. Uma das mãos de Shin Sukihara deslizou por suas costas, pelos cabelos e pousou em seu pescoço, acariciando-o suavemente. Estamos na beira da estrada, não estamos precipitando as coisas, comentou Shin Sukihara. Qual é a diferença? Não tem ninguém por aqui mesmo. Você não acha que é mais emocionante assim? Retrucou Riz e Kamishiro, encostando a cabeça no ombro de Shin Sukihara. Naquele momento, sua expressão sedutora tornou-se extremamente fria. Na noite escura, um par de olhos carmesim se abriu, e veias sinistras se espalharam por suas órbitas. O cheiro pungente de carne quase a fez perder o controle. Seus lábios vermelhos se abriram, saliva escorrendo. Ah! Um grito agudo e miserável ecoou pela noite escura, apesar do excelente isolamento acústico do carro. Riz e Kamishiro gritou de dor. No momento seguinte, a porta do motorista foi arrombada e Shin Sukihara saiu do carro. Seu rosto tinha manchas de sangue, mas não era o seu. Bom, outro estrondo alto se seguiu quando todo o carro de luxo foi rasgado ao meio por dentro, sob uma força terrível. Riz e Kamishiro saltou dos destroços. 4 kagunes esbeltas e ágeis se estendiam de sua cintura, parecendo pernas de aranha, sustentando-a no ar. Ela ainda tinha uma expressão de confusão e raiva no rosto. Ela não conseguia entender onde havia errado. Ela tinha acabado de se preparar para atacar, mas Shin Sukihara socou no abdômen antes que ela pudesse agir. A força foi tremenda, quebrando vários ossos. E Shin Sukihara não demonstrou piedade. Depois de quebrar suas costelas, desferiu outro soco que quase quebrou seu pescoço. Se ela não tivesse recuperado os sentidos e ativado imediatamente sua habilidade de regeneração, ele poderia não tê-la poupado. Por que está com tanta pressa, senhorita Kamishiro? Este carro é bem caro, comentou Shin Sukihara, limpando a poeira ao perceber que havia subestimado as habilidades regenerativas de Riz e Kamishiro. Para uma Gol poderosa como ela, até ferimentos fatais podiam ser curados rapidamente. Não era realista que ele dependesse apenas de ataques físicos para derrotá-la. Despreocupadamente, ele caminhou em direção aos destroços do carro. O veículo estava retorcido e deformado, como se tivesse sofrido um acidente grave. Devido a danos no tanque de combustível, havia vazamento de gasolina e chamas intensas se espalhavam do carro pelo chão. Shin Sukihara agarrou o capô traseiro severamente deformado do carro com uma das mãos. Com uma força além da humana, acompanhado pelo som de metal se torcendo e colidindo, ele arrancou o capô com força. Então ele eliminou Jurmungandrer. Capítulo 17. Ao ver a mala branca nas mãos de Shin Sukihara, Riz e Kamishiro compreendeu claramente. Uma ferocidade ainda maior emergiu em seus olhos negros como sangue. Se olhares pudessem matar, Shin Sukihara teria sido despedaçado. Você é CCG. Que olhar assustador. Na verdade, prefiro sua aparência anterior. Shin Sukihara segurou a mala e se levantou. Eu já não perguntei sobre o que aconteceria mais cedo. Riz e Kamishiro permaneceu em silêncio no local. Enquanto isso, Shin Sukihara falava consigo mesmo. Ela deve assumir a responsabilidade por seus erros. O que está errado? O que está certo? Eu apenas sigo as leis da natureza, e vocês são apenas minhas presas. Riz e Kamishiro ficou furiosa. Ela nunca havia se deparado com uma situação dessas antes, ou melhor, geralmente era ela quem brincava com os outros. Seu passatempo favorito era brincar com homens ingênuos que acreditavam ter encontrado o amor verdadeiro. Ela gostava de ver suas expressões mudarem de excitação para choque e finalmente para medo. Essa comida lhe trazia grande prazer. No instante seguinte, a figura de Riz e Kamishiro se moveu. Seus 4 kagunes se curvaram ligeiramente antes de exercer força, transformando-a em um feixe de luz branca. Ela avançou em direção a Shin Sukihara quase instantaneamente. Mas Shin Sukihara reagiu mais rápido. Deu um passo para trás na ponta dos pés, criando distância imediatamente. A mala branca em sua mão se abriu, revelando uma longa espada vermelho-sangue. Jurmungandrer havia passado por mudanças sutis desde sua forma inicial. O quinque no cabo tornou-se sólido e marrom escuro, enquanto a lâmina permaneceu vermelho-sangue, coberta de padrões que lembravam vasos sanguíneos, brilhando como lava derretida. Din, din, din. O som de metal colidindo ressoava continuamente. Num piscar de olhos, os dois já haviam trocado golpes 6 ou 7 vezes. Faíscas voaram do confronto entre a Kagune e Jurmungandrer. Pela primeira vez, uma expressão solene apareceu nos olhos de Shin Sukihara. Esta era Riz e Kamishiro, uma formidável Gol com patente quase SS na obra original. Sua morte foi uma farsa, causada por uma queda planejada de uma grande altitude. No entanto, alimentá-la constantemente e mantê-la ativa mantinha seu Kagune em seu auge. Combinado com seu Kagune especial inato, ela era realmente a oponente mais formidável que ele enfrentará desde sua transmigração. Ha. Agora você parece ainda mais delicioso aos meus olhos. Nunca comi um investigador antes. Riz e Kamishiro demonstravam um estado bastante frenético em batalha. Ela estava acostumada a lutar com a velocidade e agilidade de sua Kagune. Do início até agora, era principalmente ela quem lançava ataques frenéticos, enquanto Shin Sukihara optava pela defesa. Din, outro confronto ocorreu. Shin Sukihara desviou o Kagune de Riz e Kamishiro com um golpe de espada. Sem um momento para recuperar o fôlego, ele imediatamente se virou, apoiando-se na cintura e rapidamente atacou mais uma vez. Com um estrondo retumbante, faíscas voaram. Ele exerceu grande força com este golpe, pegando Riz e Kamishiro desprevenida. Embora ela tenha usado seu Kagune para se proteger, ainda foi empurrada para trás pela força, perdendo momentaneamente o equilíbrio. A velocidade de Shin Sukihara aumentou repentinamente, aproveitando a oportunidade para persegui-la e alcançando-a em um instante. Balançando Jurmungandrer em sua mão, em poucas respirações, ele desferiu 7 golpes consecutivos de diferentes direções.
Hizi Mishiro desviou e bloqueou, um tanto envergonhada. Recuperando o fôlego, recuou rapidamente, criando distância entre eles. Os dois pararam momentaneamente, demonstrando notável compreensão tácita. Tic-toc. Do pescoço de Hizi Mishiro, sangue carmesim jorrou como uma fonte, manchando seu vestido branco. No entanto, no tempo que os dois levaram para trocar olhares, o ferimento se curou rapidamente, como se ela nunca tivesse sido ferida, exceto pelo vestido manchado de sangue. Entre humanos e Gous, era uma batalha inerentemente injusta. Gous poderosos podiam sofrer ferimentos letais diversas vezes, e o Kaguni era tão flexível quanto seus próprios braços para eles. Ah não, Nishino vai ficar bravo quando eu voltar. Shin Tsukihara também estava ferido. Ele rasgou a manga da camisa do braço direito e estava enfaixando o ferimento no braço esquerdo. O traje da mão esquerda havia se partido em 2 pedaços, pendurado por um fio, e havia um ferimento horrível em seu braço. Felizmente, ele reagiu rapidamente, e o ferimento não era profundo. O Kaguni de Hizi Mishiro, afiado como 4 facas longas balançando aleatoriamente, podia facilmente cortar aço. Nishino, que nome bonito. Ela é sua namorada? A atmosfera de repente ficou assustadora. Hizi Mishiro perguntou de repente em um tom gentil, seus olhos ferozes ainda presentes, seus 4 Kaguni balançando como se ainda estivessem em bons termos. É neste momento eu deveria estar compartilhando minha vida com ela na cama, abrindo nossos corações um para o outro. Shin Tsukihara terminou de se enfaixar. Seu método de tratamento era simples, amarrar firmemente uma tira de pano ao redor do ferimento para evitar sangramento. Teria sido uma noite maravilhosa. Hizi Mishiro riu baixinho, vou me lembrar de você. Cedo ou tarde cobrarei a dívida de hoje. Assim que ela terminou de falar, Hizi Mishiro se preparou para escapar. Ela era uma mulher que conhecia a situação atual. Na história original, quando perseguida pela árvore Aogiri, Yamori, ela optou por se esconder, mesmo com uma força superior à de Yamori. Ela não gostava de correr riscos. O homem à sua frente a fez sentir-se em perigo. Entretanto, antes que ela pudesse escapar, a porta de um carro bateu nela. Ela teve que parar seu movimento, e seus 4 Kaguni exerceram força simultaneamente, quebrando a porta do carro que se aproximava em pedaços. Hizi Mishiro olhou para Shin Tsukihara ressentido, um tanto confuso. De fato, foi a falta de confiança em derrotá-lo que a fez decidir ir embora. Ela também não acreditava que o homem à sua frente, que gostava de flertar, tivesse a determinação de lutar com ela até a morte e decidir entre a vida e a morte. Mesmo que eu concorde em deixá-la ir, minha espada não concorda, senhorita Kamishiro. Não sou o único que quer ter uma refeição satisfatória esta noite. Shin Tsukihara agarrou a espada com uma das mãos, e o brilho nos padrões da lâmina era mais deslumbrante do que nunca. A lâmina tremia levemente como uma piton desperta, transmitindo constantemente excitação ao seu dono. O Jurmungandrer manchado de sangue nunca havia demonstrado tamanha emoção. Só se pode dizer que Hizi Mishiro era digna do seu nome. Sua Kaguni abrangeu toda a história original, criando inúmeros meio-Gous e o protagonista Kaneki Ken. Então, independentemente do propósito, seja para ficar mais forte, para obter materiais ou para tentar salvar algumas tragédias, esta noite ele não deixaria Hizi Mishiro partir facilmente. Hizi Mishiro já havia entrado em conflito com muitos investigadores do CCG, mas nunca viram Kink como aquele, nem jamais encontrar alguém como Shin Tsukihara. Sua determinação em partir se fortaleceu. Num instante, Shin Tsukihara brandiu sua espada para encontrá-la. O fogo intenso consumiu o veículo especializado, e a gasolina derramada se misturou ao cheiro de sangue no chão. Capítulo 18. O conflito transcendeu o fluxo e refluxo do ataque e da defesa, progredindo para um momento crítico do qual não há como recuar. A cada golpe da espada de Shin Tsukihara, uma onda de choque estrondosa reverbera pelo ar. Ele se aclimatou completamente às táticas agressivas de Hizi Mishiro, demonstrando aptidão excepcional para assimilar informações do campo de batalha e ajustar sua abordagem de acordo. Shin Tsukihara tomou a decisão consciente de abandonar sua antiga dependência de ataques rápidos, redirecionando sua concentração e poder para maximizar seu potencial. Hizi Mishiro tem certeza de que ser atingido por tal golpe seria tão devastador quanto ser atingido por um trem de alta velocidade. Ela está convencida de que a pessoa diante dela é apenas um humano, mas suas habilidades físicas superam as de muitos Gous. Ele se parece com alguém das memórias dela. Kishou Arima, o homem conhecido como a força de combate mais forte do CCG. Bom, a batalha está longe de terminar, mas o espetáculo explosivo não pode ser contido. Em meio às chamas crepitantes, o sedã preto finalmente se desintegra e explode. O som ensurdecedor da explosão abafa todos os outros ruídos, enquanto as chamas sobem mais de 10 metros, espalhando várias partes de metal. Infelizmente para Hizi Mishiro, embora sua reação seja rápida, ela precisa se concentrar em desviar dos ataques. Ela ainda é atingida pelo para-brisa estilhaçado. Arremessada a mais de 10 metros de distância, ela cai no chão, coberta de cacos de vidro e manchas de sangue. Uma ferida de 10 centímetros de comprimento, escorrendo sangue fresco, mancha sua bochecha deslumbrante. Enquanto isso, a figura de Shin Tsukihara é instantaneamente engolida pelas chamas. Ha ha ha. Hizi Mishiro ri de forma imprudente. Como ela é uma Gou, as consequências da explosão não podem matá-la. Mas não importa o quão formidável Shin Tsukihara seja, ele continua sendo um mero humano. O riso de Hizi Mishiro cessa abruptamente, congelado no lugar por uma visão inimaginável. Seu olhar recai sobre uma lâmina que corta as chamas. O fogo furioso envolve Shin Tsukihara, especialmente seu Kaguni vermelho sangue.
Seu Jormungandr, que não está mais na forma de uma espada longa, se transformou em uma serpente gigante que o engole. Embora Jormungandr tenha sofrido danos, os benefícios de devorar Kagune se tornam aparentes quando ela começa a se regenerar. Rize Kamishiro não tem tempo para contemplar a natureza do Kink. Em vez disso, ela se vira e foge, movendo-se pela escuridão como um fantasma. Em instantes, ela escapa dezenas de metros, enquanto as chamas atrás dela diminuem. Mas ela não pode se dar ao luxo de parar. O perigo está se aproximando. O Jormungandr de Shinsukiara gradualmente retorna à sua forma de espada longa, com seu brilho significativamente diminuído. Curvando o corpo levemente, ele se teletransporta no instante seguinte. Com sua aceleração máxima, sua velocidade inicial rivaliza com a de um carro esportivo de primeira classe. Rize Kamishiro já está desesperada e gravemente ferida. Sua capacidade de recuperação rápida diminuiu e ela precisa desesperadamente se alimentar. Ela corre para uma área industrial, mas é tarde da noite e a zona industrial está deserta. Rize Kamishiro vai direto para um alto prédio industrial. Ao chegar, Shinsukiara encontra uma porta arrombada, um lugar completamente escuro por dentro e o alarme tocando sem parar. Ele entra no corredor, sem conseguir enxergar direito, mas sabe que Rize Kamishiro ainda está lá dentro. Os dois permanecem a dezenas de metros um do outro, sem que o menor som escape de seus ouvidos. Pingar. Uma gota de sangue cai no chão. No instante seguinte, a lâmina de Shinsukiara ataca. Clang. A espada longa corta a parede, revelando a figura desgrenhada de Rize Kamishiro emergindo da escuridão. Depois de cair algumas vezes, ela imediatamente se vira. E foge. Será que a organização o enviou para me matar? Pergunta-se Rize Kamishiro enquanto corre. Shinsukiara olha para o sangue fluindo pela lâmina de Jormungandr, mas antes que ele possa atingir o chão, ele é totalmente absorvido. Parece que ele ganhou uma recompensa considerável com aquele último golpe. Seguindo de perto, Shinsukiara chega às portas do elevador. Está escuro como breu lá dentro, e Rize Kamishiro já cortou os cabos do elevador na tentativa de atrapalhar sua perseguição. No entanto, Shinsukiara ignora. Ele finca seu kink na parede e sobe rapidamente, com uma velocidade quase igual à de correr em terreno plano. Um louco, ele é um louco, exclama Rize Kamishiro com medo evidente. Rize Kamishiro tropeça e corre em direção ao telhado, com a mão direita cobrindo o ferimento no ombro, enquanto o sangue flui incontrolavelmente. Suas extraordinárias habilidades físicas a fazem pensar na organização V. Os passos da morte ressoam novamente atrás dela. Você finalmente não vai mais fugir. A voz de Shinsukiara ecoa, um pouco tensa devido à intensidade da batalha. Desespero e crueldade brilham nos olhos de Rize Kamishiro enquanto ela recua para a beira do telhado, olhando fixamente para Shinsukiara. O prédio tem 33 andares de altura e com os ferimentos atuais, ela não tem certeza se sobreviverá a uma queda. Adeus, senhorita Kamishiro, diz Shinsukiara, com um tom desprovido de sentimentalismo. Shinsukiara não perde tempo e sua figura tremula. Em um piscar de olhos, ele encurta a distância de mais de 10 metros entre eles. A lâmina traça um arco gracioso no ar. Simultaneamente, Rize Kamishiro dá 2 passos para trás, com as mãos abertas, inclinando o corpo enquanto cai. Silvo. No entanto, Shinsukiara já havia antecipado as intenções de Rize Kamishiro. Jormungandr em sua mão subitamente se agita, e a lâmina se parte. Incontáveis tentáculos se estendem como tentáculos, entrelaçando-se rapidamente em um dos braços de Rize Kamishiro. Dengue. Um tiro ecoa a centenas de metros de distância. Mas o tempo de reação de Shinsukiara é limitado. Ele é forçado a interromper a ação de puxar Rize Kamishiro para trás. Com uma das mãos no chão, ele exerce força, saltando no ar e girando 180 graus. A bala atinge o chão onde ele estava, produzindo uma chuva de faíscas. E naquela fração de segundo, Rize Kamishiro faz um movimento aterrorizante. Com um grito, ela arranca o próprio braço. Sua figura desaparece na escuridão, e depois de um tempo, o som de um objeto pesado batendo no chão ecoa abaixo. Shinsukiara está na beira do telhado, sem olhar para baixo, mas sim para o horizonte, na direção de onde o tiro veio. Jormungandr contorce a mão em volta do braço decepado, e após algumas respirações, absorve todo o sangue. Com apenas um braço, mudanças significativas ocorrem no corpo de seu kink. Os padrões da lâmina se tornam mais proeminentes, lembrando magma fluindo, enquanto o cabo é cercado por um círculo de padrões semelhantes a cobras. Demorei muito? Isso é problemático. Ele já me notou. Shinsukiara murmura para si mesmo e se afasta do telhado. Quando ele desce do telhado, tudo o que vê é uma grande poça de sangue no chão, e a figura de Rize Kamishiro não está em lugar nenhum. Capítulo 19. Olhando para a poça de sangue no chão, Shinsukiara estava perdido em pensamentos. O atual Kishimura Vashu provavelmente ainda não atingiu o auge do seu poder de combate, pensou Shinsukiara. Na obra original, ele também se fundiu com o de Rize Kamishiro, o que aumentou muito sua força. Caso contrário, ele não pensaria e agiria dessa forma, apenas tramando em segredo. A vida de Rize Kamishiro não deveria ter terminado. Shinsukiara subestimou sua vontade de sobreviver, mas desde que ela escapou, ele não se importava mais. Já havia perdido a melhor oportunidade. Como ele não podia tirar vantagem da presença de Kishimura Vashu, e a organização V não o havia descoberto, seria impossível que essa pessoa insignificante caçasse e matasse Rize Kamishiro no futuro. No entanto, ele não saiu de mãos vazias. Seu kink devorou um dos braços de Rize Kamishiro, absorvendo algumas células RC e recuperando algumas de suas habilidades. Isso foi o suficiente.
Uma série de sirenes urgentes soou. Parecia que a explosão do veículo e o alarme do prédio haviam chamado a atenção. Os pensamentos de Shin Sukihara foram interrompidos. Ele olhou para a bagunça em seu corpo, suspirou e desapareceu na noite. Ele relataria o assunto em particular ao CCG e tentaria evitar a exposição ao público. É uma pena que uma presa tão perfeita não sobreviva esta noite, mesmo que não tenha morrido em suas mãos. De certa forma, ele fez um grande favor a Kishimura Vashu. Enquanto isso, Hizuka Mishiro, que caiu do prédio alto, explodiu com uma vontade sem precedentes de sobreviver. Suas duas pernas estavam quebradas e seu corpo estava gravemente ferido, impossibilitando sua recuperação. Mas mesmo tendo que rastejar usando apenas as mãos, ela usou todas as suas forças para escapar da zona industrial. Comida, comida, comida. Com seus ferimentos atuais, se ela não comesse logo, ela sangraria até a morte. Hizuka Mishiro não se importava mais em se expor. Parecia enlouquecida, mas já era tarde da noite e ela rastejou sozinha pelo corredor, sem conseguir avistar ninguém. Eu vou morrer num lugar como esse? Hizuka Mishiro ficou cada vez mais fraca, incapaz de manter seu estado Kaguni. Sua visão ficou turva e finalmente, com um baque, ela caiu no chão. Senhorita, senhorita, você está bem? Uma voz melodiosa soou no ouvido de Hizuka Mishiro. Ela baixou a cabeça, com medo de olhar para cima, temendo que seu estado atual assustasse a pessoa. Ken Kaneki agachou-se ao lado de Hizuka Mishiro, falando ansiosamente. Ele estava lendo um livro na livraria e perdeu a noção do tempo, acabando por perder o último ônibus e tendo que ir a pé. E foi então no beco que ele presenciou esta cena horrível. Senhorita, espere um pouco, vou pedir ajuda agora mesmo. Ken Kaneki pegou o telefone nervosamente com a mão tremendo enquanto descava o número de emergência. Água. Hizuka Mishiro fez um som fraco. Ao ouvir isso, Ken Kaneki vasculhou apressadamente sua mochila e tirou uma garrafa de água mineral. Olhando para Hizuka Mishiro, gravemente ferido, disse algo ofensivo. Ele se aproximou de Hizuka Mishiro, querendo lhe dar um pouco de água, mas assim que tocou seu ombro, ela levantou a cabeça de repente. Seu rosto, antes belo, não demonstrava nenhum sinal de beleza, apenas loucura. Devido à extrema fraqueza e fome, sua boca estava cheia de saliva que voava em todas as direções. Sem hesitar, ela atacou Ken Kaneki. A diferença entre carniçais e humanos comuns é como um abismo intransponível. Mesmo os carniçais de nível mais baixo têm pele resistente a lâminas, e sua força supera em muito a dos homens fortes. Nem mesmo o moribundo Hizuka Mishiro era alguém a quem Ken Kaneki conseguia resistir. É tão delicioso! Em meio a um grito de agonia, Hizuka Mishiro arrancou um grande pedaço de carne do ombro de Ken Kaneki. Sem nem mastigar, ela o engoliu inteiro junto com as roupas dele. Com a boca cheia de carne e sangue, Hizuka Mishiro instantaneamente pareceu ressuscitar, levantando a cabeça e comemorando. Pupilas vermelhas apareceram em seus olhos. Por favor, eu imploro, não me mate. Ken Kaneki gritou de agonia. Tudo o que pôde fazer foi implorar por misericórdia, mas seus membros foram contidos por Hizuka Mishiro. Hizuka Mishiro nem se deu ao trabalho de matá-lo. Estava com muita fome e imediatamente se enterrou em pedaços de carne e sangue. Pingar. De repente, ouvimos um som agudo de buzina. Hizuka Mishiro também virou a cabeça abruptamente. O que viu foi um caminhão pesado em alta velocidade. Ela não teve tempo de reagir, e o caminhão já estava à sua frente. Ela não tentou se esquivar e viu uma figura no banco do motorista refletida em seus olhos, dando um sorriso amargo. Dengue. Com um estrondo alto, Hizuka Mishiro foi arremessado para longe, e o caminhão continuou a bater nas paredes dos prédios residenciais ao redor antes de finalmente parar. Ontem à noite, nas primeiras horas da manhã, ocorreu um acidente de trânsito na rua comercial. As vítimas eram 2 estudantes, um homem e uma mulher. A aluna não resistiu aos ferimentos graves, enquanto o aluno ainda está sendo socorrido. Atualmente, a polícia está perseguindo ativamente o motorista que fugiu do local. Abaixo estão as informações de identidade do motorista que fugiu do local. Pedimos a qualquer pessoa com informações que denuncie imediatamente a polícia. Na manhã seguinte, Shin Sukihara viu essa notícia na TV, mas não ficou surpreso. Um glutão totalmente desperto e um Hizuka Mishiro ferido naturalmente fizeram deste último um alvo fácil. Quanto à sua própria situação, ele já havia relatado à filial do CCG, e eles usaram suas conexões para suprimir o que aconteceu na noite passada. O que está errado? Ao ver Shin Sukihara atordoado, Kimi Nishino gentilmente se inclinou em seu abraço e perguntou suavemente. Não é nada, Nishino. Você estudou medicina na faculdade, certo? Shin Sukihara perguntou de repente sem nenhum motivo. Sim, qual é o problema? Kimi Nishino, deitada nos braços de Shin Sukihara, estava quieta como um gato. Ela gostava de sentir o cheiro de Shin Sukihara em silêncio. Você tem algum interesse em aprender outros conhecimentos, como a ciência dos gols? Shin Sukihara também se lembrou disso no noticiário. Na obra original, Kimi Nishino também estudou golificação com o professor Kano, mas também criou alimentos para os gols consumirem. Só podemos dizer que ela desempenhou um papel crucial na reconciliação entre humanos e gols na obra original. Caso contrário, a contradição dos gols precisarem comer humanos nunca seria resolvida, e a coexistência pacífica seria impossível. Isso pode ajudar você? Kimi Nishino não perguntou mais nada, apenas esta pergunta. Sim. A resposta de Shin Sukihara foi simples. Ele entendia a personalidade de Kimi Nishino. Ela já havia se dedicado inteiramente a ele. Gostar ou não daquela profissão não era tão importante quanto saber que ela poderia ajudá-lo e torná-lo mais feliz. Então vou estudá-lo seriamente. Em breve, encontrarei um bom professor para você. Shin Sukihara deu um tapinha na cabeça de Kimi Nishino. Capítulo 20.
Na obra original, 2 indivíduos se aprofundaram no estudo de Kins e da experimentação humana. Um deles era Yoshitoki Washu, o criador do Kins e atual líder da divisão especial do CCG. O outro era Akihiro Kano, também conhecido como mentor do incidente de Kinkaneki. Ele realizou transplantes de órgãos de Riz e Kamishiro para Kinkaneki, dando à luz o Gol Kaolho. Akihiro Kano era membro do CCG, mas acabou sendo expulso devido às suas pesquisas e experimentos que desafiavam o senso comum. Mesmo após sua expulsão, Akihiro Kano persistiu em sua pesquisa sobre os carniçais caule. Ele havia conduzido inúmeros experimentos antes de Kinkaneki, mas Kinkaneki foi sua criação de maior sucesso até então. Shin Tsukihara afagou gentilmente a cabeça de Kimi Nashino, hesitou por um momento e decidiu escrever uma carta para entregar a Yukinori Shinohara, esperando que ele apresentasse Kimi ao professor A. Ele acreditava que com o talento de Kimi Nashino, ela compreenderia rapidamente os ensinamentos do professor A. No entanto, ele não tinha intenção de permitir que Kimi Nashino entrasse em contato com Akihiro Kano ou que entregasse seus dados de pesquisa. Shin Tsukihara entendeu que Akihiro Kano sofria de uma doença mental, e se ele influenciasse Kimi Nashino negativamente, seria uma perda significativa. Com esses pensamentos em mente, Shin Tsukihara superou sua hesitação e se levantou para escrever a carta. Ele telefonou para instruir seu assistente a entregá-la à sede do CCG. Ele próprio foi direto para o Hospital Geral de Kano. Este hospital era um negócio da família de Akihiro Kano. Após deixar o CCG, ele começou a trabalhar lá, o que também serviu como sua identidade pública. Akihiro Kano tinha uma reputação considerável neste hospital. Com suas habilidades médicas excepcionais, ele era confiável e querido pelos pacientes. Revisei os resultados dos seus exames. O efeito é bastante aparente. Mais algumas sessões de tratamento e você ficará bem, diagnosticou Akihiro Kano a um paciente em seu consultório. Naquele momento ele apareceu como um velho gentil, completamente irreconhecível como o cientista louco que ele já foi. Bang! Bang! Shin Tsukihara ficou do lado de fora da porta e bateu, mas na verdade, a porta já estava aberta. Desculpe, não aceito atendimento sem hora marcada aqui. Se precisar de alguma coisa, vá primeiro ao balcão de registro. Akihiro Kano olhou para Shin Tsukihara e falou enquanto folheava o prontuário do próximo paciente. Não há próximo paciente, interrompeu Shin Tsukihara. Sentou-se à sua frente e pegou seu cartão de visita, colocando na frente de Akihiro Kano. Um investigador de primeira classe do CCG? Por que alguém como você viria até mim? Sou apenas um cidadão cumpridor da lei, riu Akihiro Kano. É assim que o ex-cientista gênio fala agora? Que vulgar, provocou Shin Tsukihara. Você operou um garoto ontem à noite. Como ele está? Akihiro Kano não demonstrou muita surpresa por Shin Tsukihara saber de sua identidade passada, já que muitas pessoas sabiam disso. O menino ferido na noite passada se chama Kinkaneki. Encontramos a identificação dele na mochila. A identidade da menina é desconhecida, mas seus ferimentos eram muito graves. Quando ela foi levada ao hospital já havia falecido. Então você realizou uma cirurgia usando os órgãos da menina e os transplantou no garoto chamado Kinkaneki. Shin Tsukihara interrompeu. O tom de Akihiro Kano continha um sentimento de arrependimento. Se você veio até mim por causa desse assunto, só posso dizer que fiz isso sem remorso. A menina já está morta, enquanto o menino ainda está vivo. Seus órgãos internos foram gravemente danificados, e nessas circunstâncias, era a única maneira de salvar sua vida. Não me arrependo da minha decisão. Não estou tão entediado assim. Se é legal ou não, isso deve ser decidido pelos juízes e pela polícia. Afinal, sou um investigador do CCG. Shin Tsukihara se levantou, entediado, e se aproximou de Akihiro Kano. Mas se você estiver usando órgãos de Gol, a história é outra. O que você está insinuando? Não entendi nada. Akihiro Kano respondeu rapidamente. Sua velha raposa, fingir ser algo que não é tão cansativo. Shin Tsukihara veio hoje com um propósito e não queria desperdiçar palavras. Jin. Assim que ele terminou de falar, seu Kink apareceu. A lâmina afiada se formou sem esforço, partindo a mesa inteira ao meio. Akihiro Kano se assustou e se levantou rapidamente. A lâmina quase atingiu seu nariz, fosse por cálculo de Shin Tsukihara ou apenas por sorte. A pele de um Gol é mais resistente que bronze e ferro. Uma faca cirúrgica tão pequena. Shin Tsukihara falou e até gesticulou com os 2 dedos. Doutor Akihiro Kano, será que o senhor realmente não sentiu nada durante a cirurgia? Akihiro Kano permaneceu em silêncio. Seu sorriso anterior desapareceu e seu olhar para Shin Tsukihara estava cheio apenas de calma e intimidação. O que você quer? Os pensamentos de Akihiro Kano eram claros. Se a outra parte tivesse vindo para matá-lo, poderiam ter feito isso desde o início. Como eles não fizeram nenhum movimento, isso significava que eles tinham algumas exigências. Entregue Kinkaneki para mim, afirmou Shin Tsukihara. Isso é impossível. Não me importa como você descobriu sobre mim, mas ele não é alguém que você possa tirar de você. A voz de Akihiro Kano era fria. Ele se sentia confiante porque tinha vários Gols artificiais escondidos em seu porão, semelhantes a uma de suas criações, um Gol com um corpo volumoso, mas baixa inteligência, como retratado na obra original. Shin Tsukihara não tinha medo de Akihiro Kano. Ele estava preocupado com a organização V. Agora não era hora de se voltarem um contra o outro. A razão pela qual ele propôs essa condição foi para testar as coisas e criar espaço para negociação. Então entregue todo o seu material de pesquisa sobre carniçais caules e carniçais. Em troca, ficarei de boca fechada. Ao ouvir isso, Akihiro Kano, com sua inteligência, compreendeu completamente as intenções de Shin Tsukihara. Parecia que os materiais de pesquisa eram o principal motivo de sua visita. Akihiro Kano optou por permanecer em silêncio e permitiu que Shin Tsukihara se movesse ao redor dele sem responder. Você está considerando o custo de me matar para ter o que precisa? Shin Tsukihara coçou o queixo, recostou-se na cadeira, olhou para as luzes do teto e disse distraidamente, sabe, eu derrotei completamente Riz e Kamishiro, que foi usado como matéria-prima.
Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.